Você viu aí, né, que as pessoas pegam o Velho Testamento e falam assim, qual que é a lei do Velho Testamento? Aí eles pegam a tabuleta de Moisés, onde está escrito lá, amar, não roubar. São coisas simples, gente. O que nasce com a lei do pai dentro do seu coração, ele já sabe que isso é errado. Não precisa ninguém ensinar ele. É a mesma coisa do ser humano. O ser humano, ele já sabe falar. Ele nasce sabendo falar. Mas por que ele tem que aprender a escrever? Entendeu? Se ele já nasce sabendo falar. Porque é um mundo onde a fala é importante, mas também a comunicação é importante, mas também a escrita é importante. A escrita também é importante, para outra pessoa saber o que você está querendo passar. Será que é por causa disso que o Deus de Israel ele confundiu as línguas? Para que outras pessoas não pudessem se entender? Porque, se vocês não sabem, as pessoas falavam um só idioma. Aí o que acontece aí nessa letra que a gente está analisando aí agora, aí, do Rubens? Os romanos, eles comiam carne de porco, e o Deus de Israel falou que nunca mais Jerusalém seria invadida por incircunciso, nem por imundo. Imundo, o Deus de Israel é quem come carne de porco, tá? Por isso que eu já coloquei uma regra na minha vida. No sábado, eu tenho que pelo menos uma vez levantar muito peso, tá? E comer porco. No sábado, pode ter certeza que eu tô comendo porco e levantando peso. Vai irritar o Deus de Israel, porque eu sou assim. A gente tem que irritar o Deus de Israel, a gente tem que desrespeitar a lei dele, igual Jesus desrespeitou, né? O sábado. Jesus falou que ele era maior que o sábado, né? Então veja que não pode vestir roupa de lã, né? Dessa aí eu não sabia dessa, né? Que não pode vestir roupa. Outra coisa que eu sei que tá na escritura é que o Deus do Velho Testamento, você já viu aquelas religiões que manda as mulheres vestir o véu na cabeça? Gente, tem a história de uma prostituta, que as prostitutas, pra se diferenciar naquela época das mulheres formosas, assim, elas cortavam o cabelo, elas ficavam com o cabelo curto, as prostitutas. Aí o homem, que tava à procura de uma mulher da vida, olhava a mulher ali com o cabelo curto e já logo pensava, opa, essa mulher aí é aquelas mulheres. Então eles tinham essa regra de deixar o cabelo sempre curto. As prostitutas, né, gente? Aí o que acontece? Uma história de uma prostituta, ela começa a usar o véu e ela tendo o cabelo curto. Ela começa a usar o véu. Por quê? Porque dá a entender que aquela mulher parece que tava arrependida. Tava querendo se arrepender, tava querendo virar mulher de novo. Aí por isso que Paulo fala que o véu da mulher é o próprio cabelo. Sendo curto ou longo, tá, gente? Mas já pro Deus de Israel, que mulher de cabelo curto é prostituta, tá? Vocês não sabiam dessa. Aí tem uma prostituta lá que ela começa a usar o véu. Ela é muito criticada, porque o véu é pra mulher que não é prostituta, né? E o Paulo vem e fala assim que não precisa usar véu. O véu da mulher já é o próprio cabelo. É muito bonito, né? Então vamos soltar aí mais aí pra gente entender melhor. Porque as pessoas pensam que é só... Gente, é mais de 610 estatutos, tá? Do Deus de Israel, tá? Então assim, cruz. O cara tá lá na cruz pendurado. Quem botou o cara lá? É a lei de Israel. Quem pegou a madeira da árvore, fincou lá e falou assim, agora vamos pregar alguém aqui nesse toco aqui? A lei de Israel. Matar o outro na pedrada. Lei de Israel, é estatuto. Matar o homossexual, é estatuto. Gente, eu não sei, mas se um dia colocarem essa lei de Moisés no mundo, se eles conseguirem, não vai sobrar pessoas, tá? Vai ser a grande... Povo, tô aqui. Vai ser a grande tribulação, tá? Eu só consigo ver isso, essa é a grande tribulação. Pô, gente, perdi que o... Pela lei segura essa missão. Não pode comer porque nem vestir algodão, nem raspar a barba, ou fazer tatuagem. É hipocrisia isso, gente? Vê se não é. O cara começa a falar que o outro tá cheio de defeito, cheio de coisa, aí não pode fazer a barba. Esses pregadores evangélicos que ficam no Velho Testamento, pega qualquer pastor aí, líder religioso. Se eles defendem o Velho Testamento, gente, eles têm que ter barba e não pode raspar. Pega aí os líderes religiosos aí, vê se eles têm barba aí. Tudo cara lisa. O sábado é sagrado, esquece a viagem. A mulher que tem um bebê, ela não pode nem pegar o bebê no colo pra amamentar o bebê no sábado, tá, gente? Porque é levantar peso. É levantar peso, é fazer esforço. Aí o bebê no sábado, coitado do bebê no sábado. Acho que era o dia de dieta do bebê no sábado. Mas você acha que o povo de Israel não amamentava os seus filhos no sábado? Claro que amamentava. É igual Davi. Davi foi lá e comeu o pão do demônio, era pra ele ter morrido. Aí Jesus, ele tá comendo, aí vem cobrar Jesus. Aí Jesus fala, vocês não viram Davi lá? Mas vocês são hipócritas, hein? Jesus falando pra eles, vocês são hipócritas, hein? Vocês querem que os outros passem dificuldade lá na casa deles, mas quando é com vocês passam o pano, né? É malandragem, gente. É malandragem. O Deus de Israel não tá dos dois lados. Não tá dos dois lados. Ele tá de um lado só. E nós, brasileiros, americanos, que defendem Israel, os americanos são gentios também, gente. Só que parece que tem um povo aí que tá usando a América, os Estados Unidos aí, como fantoche. Até eles crescerem, depois eles chutam o fantoche deles, porque eles são descartáveis. Os Estados Unidos é descartável, gente. Vai chegar o tempo que Israel vai dar um pé na bunda dos Estados Unidos, gente. Agora somos maiores do que você. Vai embora. Vai chutar os Estados Unidos, tá? Isso é uma das coisas que tá no livro de Apocalipse, tá? Onde no livro de Apocalipse fala que a águia ia tomar uma flechada. A águia vai... Quem tem o símbolo da águia? Os Estados Unidos. Aí vai ser ferida por uma flecha. A gente pega aí depois. Então, ó, não sou profeta. Não é eu que tô falando. Pode ser que não aconteça também. Os Estados Unidos não tomam um pé na bunda. Mas se é um plano deles, com certeza vai tomar. E o que agradou o Deus de Israel pros Estados Unidos ser um favorito aí do Deus de Israel? Com certeza foi aquelas 2 bombas nucleares que os Estados Unidos jogou no Japão. Tá, gente? Jogou uma, todo mundo já parou, já tinha acabado. Foi algo horrível que aconteceu. Não se contentou e jogou outra. O Deus de Israel adora isso, gente. Ele só olhou pra Moisés porque Moisés acabou de matar um egípcio e enterrou o corpo do egípcio. E isso foi que o egípcio tinha, vamos dizer assim, adotado o Moisés. Moisés não era pra ter feito aquilo. Ah, mas o egípcio tava dando umas correções lá nos hebreus. Mas, gente, na época era o trabalho deles. Na época era um tempo diferente, tinha escravidão, né? Mas aquele povo lá não parecia ser escravo, gente. Eu vou falar a verdade pra vocês, não pareciam ser escravos, porque eles comiam bem. Gente, se você é escravo, você vai reclamar, não é? Agora aquele povo lá, quando eles saem pro deserto, gente, você vê esse povo numa aflição, que eles começam a falar do Egito bem. Nossa, a gente comia tudo de bom lá no Egito, peixe,
Nossa, como era bom no Egito. O Deus de Israel fazia eles andar, gente, tem texto que o Deus de Israel fala que eles iam andar, cambaleando, tonto, assim, ó, de sede, cansaço, fome. E ele ali, o Deus de Israel ali, não ajudando eles, gente. Nunca, o próprio povo dele, ele massacra. Imagina nós que não somos parte disso. Pra nós não tem regra nenhuma, gente. Pra nós, o Deus de Israel pode cagar na nossa cabeça. Não pode chegar perto nem apertar a mão. A mulher tá impura por causa da menstruação. Olha só, gente, isso aí é verdade também. A mulher tá lá no normal da mulher, né? É impura. Gente, essa galera entrava dentro da casa das pessoas, dá até dó quando você começa a ler o texto do leproso, o leproso doente. Aí você pensa assim, pô, o pessoal aí ele vai na religião, na sinagoga, pedir uma ajuda, né? Aí o cara pede uma ajuda, só que ele tem que pagar, tá, gente? Não é uma ajuda assim, vou te ajudar de coração, não. Ó, tô aí pagando vocês pra ir lá o primeiro dia lá em casa, lá, pra me curar aí da minha lepra, da minha doença, do meu... Aí os caras aí, no primeiro dia, inventavam desculpas, que a parede da casa dele tava verde, tinha algum tipo de coisa na parede da casa do cara, e o cara não vendo isso, gente. O cara olha pra parede da casa dele, a parede da casa dele tá normal. Mas eles falavam que tinha alguma coisa na parede, vamos raspar a parede. Aí começava a raspar a parede. Aí no segundo dia o cara não melhorava, e ele não podia entrar dentro da própria casa dele. Aí eles voltavam lá, o cara tinha que pagar de novo. Aí eles já... Gente, eles chegaram ao ponto de desmontar a casa do cara. De pegar pedra por pedra da casa do cara e jogar no rio. Porque raspar a parede não tava adiantando. Olha que bizarro. Por isso que Jesus fala que eles faziam longas prolongações de orações. Porque quanto mais eles ficam ali orando, mais dinheiro eles recebiam. Aí Jesus fala, com a desculpa... Jesus fala que eles inventam essa desculpa, que a casa do cara só tá doente, que tem uma coisa na parede da casa do cara lá, tá deixando a parede verde, roxa, só tem que ter quando tá roxa, aí tá no pior estado possível, o cara fica desesperado, tem que dormir na rua, não pode mais nem entrar dentro da casa dele, porque já tomaram posse da casa do cara, é uma bizarrice. Se teu filho for rebelde ou não fizer oração, é pedrada nele, tá na legislação. Se seu filho desobedecer o pai e a mãe, é matar ele, gente. Olha que lei, imagina essa lei de Moisés no mundo. Seu filho fala assim, ah mãe, não vou tomar banho não, sai fora. Pega seu filho, leva ele lá pra sinagoga apedrejar. Olha que legal, gente. Olha que legal essa lei de Moisés, hein? Rapaz, se Jesus não vem, gente, se Jesus não vem, rapaz, esse mundo aqui ia estar perdido, ia estar sem nada de bom, ia ser uma desgraça. O mundo tá ruim, mas é o que o evangelho diz, que enquanto tem muita maldade, a graça tá transbordando. Então tem a graça, porque ele veio, né? Ele veio, a graça é ele vir. Deus fala que a graça, olha que legal, é uma coisa engraçada. É uma coisa engraçada. O Deus Israel tava lá fazendo maldade, a graça de Deus poderoso é enviar o filho dele aqui. E o filho dele não queria vir. Jesus não queria vir. Se fosse pra falar assim, Jesus, você quer ir lá na terra? Não. Agora, o pai falando pra ele, filho, vai lá. Aí ele, pai, eu vou porque eu amo você. Eu respeito você, se é sua vontade, eu vou. Agora, se fosse outro chegando nele falando, vai lá, não vou não. É uma vergonha vir pra esse mundo aqui, gente. Se transformar em carne, é uma vergonha. É humilhante. Pelo que nós somos de verdade, é humilhante. Nós somos perto dos anjos, gente. Agora, os anjos são poderosos? São. Imagina nós. É isso que eles não querem que você saiba, gente. Que nós somos algo extraordinário. É isso que nós somos. Nós somos algo que não tem palavra, é inefável. É o que nós somos. E o primeiro choque de realidade, quando a pessoa sair daqui, pra próxima dimensão que a gente fala, que é uma dimensão onde nossos olhos não conseguem ver. Olha só, os anjos estão lá, nessa dimensão. Eles conseguem ver nós aqui? Conseguem. Olha que extraordinário. Eles estão em outra dimensão, eles conseguem ver nós aqui. Nós, estando aqui, conseguem ver eles lá? Não conseguem. Por quê? Porque nós não somos isso. Porque é humilhante ser isso. Tá entendendo? Que nossa capacidade é muito maior. Tem até estudiosos que falam que o nosso cérebro, ele não funciona por um todo. O nosso cérebro. Imagina se nosso cérebro funcionasse por um todo. Fosse 100% das suas capacidades mentais. Você ia ser algo que você não é agora, cara. O nosso cérebro é limitadíssimo, tá, gente? Sai da lei, irmão, se fosse aqui vai ter complicação. Sai da lei, irmão, porque na graça tem perdão. Sai da lei, irmão, Jesus já trouxe solução. Se fosse pra viver Levítico, ninguém ficava são. Sai da lei, irmão, ela toda tem que cumprir. Sai da lei, irmão, algo... Pessoal, eu falei uma vez aqui, mas você sabia que o povo de Israel não tinha lei pra matar quem levantasse peso no sábado, naquela época? Que o cara tava... O povo de Israel tava no deserto. Um cara tava indo ali perto, só perto, pra pegar uma madeira ali, um toco, pra fazer uma lenha. O povo do deserto pegou ele à força, levou lá pro Arão e Moisés. Ei, Moisés, o que nós vamos fazer com esse cara aqui? Não tinha lei. Não tinha essa lei pra matar o cara. Aí Moisés, ué, será que esse cara tá errado? Vamos falar com o nosso Deus maldito e imundo. Moisés vai lá no demônio, o demônio tem misericórdia do cara, nem existia lei. O demônio vai e manda matar o cara, mata ele. Eles matam o cara porque o cara tava pegando toco. Não tinha essa lei, tá, gente? Depois eles passaram a obedecer mais essa lei quando o cara levantava uma cama. Por isso que Jesus, a primeira coisa que fazia, levanta, pega sua cama e anda. E mandava o cara ir lá dentro da sinagoga. Gente, o cara era curado, ficava ali aterrorizado com aquela bênção maravilhosa. Eu também ia ficar doido. É claro que eu vou, claro. O doente não pode entrar dentro da sinagoga, não? Não pode, né? Aí o povo passava perto dele, ele sempre doente lá. Aí Jesus vem, cura o cara, fala assim, pega sua cama, vai lá agora lá, entra lá dentro. Aí o cara, claro, pegava a cama dele, entrava lá e eles, não pode levar sua cama não. O cara que me curou, porque já conhecia aquele cara ali, que era o doente que ficava na rua. Quem te curou? Quem te curou? Era um negócio de doido, gente, porque o doente não podia entrar lá. Jesus curava e mandava eles ir lá dentro da sinagoga. Aí o Deus de Israel ficava doido, porque ele não fazia isso. Vai te ferir, sai da lei, irmão, com a mulher você vai casar, ela também vai sustentar para outro dela. O rei Davi, a alma dele odeia doentes. Gente, se essa lei de Moisés saísse aí no mundo todo, você acha que ia ter doentes? Ia ter pessoas que precisam de cuidado vivas? Não ia. É morte pra essas pessoas, gente.
E ó que eu sou uma dessas pessoas, tá? Então, assim, pode ter certeza que eu sou você uma vítima como tantas outras, tá? Pra você ver que pro Deus de Israel, os doentes, os enfermos, a alma de Davi odeia. A primeira coisa que ele fez quando ele invadiu pelo esgoto a antiga Salém foi ir lá onde ficavam os doentes e matar todos. Davi matou todos os doentes. Aproveitar. É verdade, sim, tá na Bíblia. É a maldição do forno. Deuteronômio 28. Clica ali agora para ver. E você ainda vai ter que construir a casa. Tu é doido? Quer entrar no templo tem que ser perfeitinho. Se for muito cego ou torto, já tá fora do caminho. Viu só, pessoal? Então, assim, pessoal, tá vendo quanta coisa a gente pode falar com uma música dessa? Por quê? Porque isso aqui é música de verdade. Isso aqui é o hino do nosso Senhor Jesus, de verdade. Agora, essas músicas religiosas gospel aí, fica falando pra você que você tem que passar pelo deserto? Gente, você não tem que passar pelo deserto. Não tem nada no deserto. Você não tem que ir pro deserto. O povo de Israel não precisava ir pro deserto. Eles se arrependeram de ter ido pro deserto. E ai de você ir falar pra aquele vagabundo do Moisés que é a reencarnação do mal, que você não tava gostando do deserto. Porque no Egito você comia bem. Ai de você. Porque Coré era um cabeça. Ele era a altura de Moisés. Ele reuniu outros cabeças e vai contra Moisés. Moisés, não, vamos invocar o demônio aqui. Vamos ver quem que o demônio vai ficar do lado. Do certo, que era Coré. Ou do errado, Moisés. Ele fica do lado de Caim, fica do lado de Moisés. Fica do lado de quem erra. Abraão, ele ficou do lado, porque Abraão casou com a própria irmã e fez a irmã de prostituta para os faraós. E o faraó não queria tocar na mulher de Abraão. Se ele soubesse que era mulher de Abraão, ele não tocaria a mão nela. Só que Abraão mentiu. Depois o faraó manda chamar Abraão. Por que você não me falou, Abraão, que ela era sua mulher e não sua irmã? Porque Abraão mentiu, falou que ele ia matar Abraão se Abraão falasse que ela era mulher dele. A cabeça do Abraão era essa, que ele ia ser morto pra alguém ficar com ela porque ela era muito bonita. Mas não é o que acontece quando você vê eles lá dentro. O que você vê é o faraó chamando o Abraão e falando: por que você não me falou que ela era a sua mulher? Porque nós somos humanos, temos regras, leis, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. É isso que você vê de um faraó que estava lá no Egito. E você pensa que o Abraão fez isso só com aquele? Não! A fama de Abraão começou a se espalhar por todos os lugares, que quando Abraão vai tentar fazer de novo isso, o segundo cara, ele é a mesma história, mas o segundo rei não rela a mão na Sara, porque já sabia que ela era esposa e não irmã, porque ele tentou de novo falar que era irmã. Aí o segundo cara, nessa história, dá a entender que o Deus de Israel fica ameaçando o cara. Se você relar nela, ó, eu vou jogar praga sobre vocês, hein? Mas não é, gente, porque a história, a fama de cafetão de Abraão já estava espalhando. O segundo rei não foi otário. Por quê? E olha pra vocês verem, os caras prefeririam dar caravanas de riqueza para esse mundo embora logo o mais rápido possível, porque eles sabiam como aquele maldito imundo Deus era e como aquele povo trabalhava para essas entidades malignas. Gente, não foi uma, não foi duas, não foi 3 cidades destruídas. E você pensa que foi destruídas com homem lutando contra homem? Também. Mas fogo vinha do céu, não por aparatos humanos, por uma entidade maligna e perversa que detonava essa gente. Então assim, cara, quando eles falam pra você da pregação de Jonas, que eles falam que foi maravilhoso a pregação de Jonas. Parece que ele é até um poeta. O Jonas é um poeta. Jonas não queria obedecer, vamos lá. Não queria obedecer o demônio, Deus de Israel. O que o demônio Deus de Israel faz? Você vai sim, porque você é meu servo, é meu escravo. Obrigou Jonas aí. Jonas chega lá como um poeta e diz: se vocês vão adorar o capeta aí, ele vai destruir essa merda dessa cidade aí. Nínive. O povo ficou amedrontado, gente. Já sabia que esse povo era assim, que eles tinham essa entidade do mal do lado deles. O povo aceitou adorar o demônio. Aí o demônio destrói mesmo assim aquele povo que aceitou, porque ele não é de palavra, ele não se firma na verdade, o demônio. Aí Jesus, ele vem de um jeito e conta como Nínive tá viva. Até hoje, eu falando aqui agora, Nínive tá viva. Jesus, ele conta que a cidade de Nínive se levantará porque se arrependeu com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram de ter aceitado um demônio sujo como Deus. Eles não sabiam, eles estavam apavorados. Aí Jesus vai na alma dessas pessoas, em outra dimensão. Porque Jesus, ele podia curar o cara lá do outro lado do mundo, né? O cara lá do outro lado do mundo, Jesus tá aqui, curava o cara lá no Japão. Ele nem gostava de ficar se exibindo, não, se amostrando. Aí você vê, cara, você acha que ele não foi em algum lugar para libertar as almas? Porque no Velho Testamento, gente, parece que tem um demônio, que ele toma conta do Sheol, o mundo dos mortos. Não deixava ninguém voltar para o Pai. Parece que Jesus vem, bota todo mundo de volta na Terra, porque o demônio de Israel fazia reencarnação. O demônio no Velho Testamento, ele fazia reencarnação, não tem céu, não tem lugar pra você. O seu lugar é aqui nessa terra aqui, é o que o demônio tá falando. Por isso que ele sempre fala das coisas terrenas. Aí vem Jesus, pega as almas, tudo que tava lá, bota de volta aqui pra você conhecê-lo. Porque senão você não conheceria Jesus. Aí Jesus fala: ao homem está destinado a morrer uma só vez. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece Jesus, você não morre. Você só parte pra outra realidade. E aí você morreu uma só vez, porque o princípio é Jesus e não o que o demônio fazia. Quantas pessoas já não teve aquela sensação que parece que já viveu aquele dia? É o famoso déjà vu. Provavelmente quando não tinha Jesus, esse demônio brincava. Ele brincava com os seres humanos. Aí Jesus vem, acaba com ele, bota um tempo final para ele. Fala: ó, o seu tempo tá acabando, hein? Não é que diz que o tempo do demônio tá acabando, ele sabe disso. O demônio tem um tempo, essa terra não ficará para sempre. Aí depois é outra vida, gente, vai ser uma coisa tão maravilhosa. Eu não tenho nem palavra para descrever para vocês.